Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo, vamos falar sobre estados de agregação da matéria. Vamos lá? Então, o que são os estados de agregação? O vocábulo agregação deriva do verbo agregar, que significa reunir em um só formato, um todo, coeso, aglomerar, conjunto. Na química e na física, temos porções de moléculas coesas. Então, agregação tem a ver com como se comportam essas moléculas, se elas estão bem próximas ou mais afastadas. Isso vai dar a característica de cada um dos estados de agregação. Então, quais são os estados de agregação da matéria? São 3: sólido, líquido e gasoso. Então, eles têm essa diferença um do outro pelo distanciamento das moléculas que compõem. Então, o que diferencia os estados de agregação? É a organização das partículas em cada estado de agregação da matéria. Sejam moléculas, átomos ou íons, é essa organização que vai dar a diferença de um estado para o outro. Então, aqui nessa imagem a gente consegue observar. No estado sólido, as moléculas estão bem organizadas, paradinhas, fazendo um formato bem definido. No estado líquido, elas estão próximas, mas elas não têm um formato definido. E no estado gasoso, elas estão bem afastadas. Agora vamos falar um pouquinho sobre cada um dos estados. Então, o estado sólido, ele tem volume e forma definido, isto é, a matéria resiste à deformação. Dentro de um sólido, os átomos ou as moléculas estão relativamente próximos ou rígidos. Então, aqui nesse exemplo, a gente consegue ver, o sólido, a gente tem bastante proximidade entre os átomos ou moléculas que compõem essa substância, e aí ele consegue resistir à deformação, ou seja, ele mantém o seu formato mesmo fora do recipiente. O que a gente tem que lembrar também, às vezes falamos a palavra sólido, estado de agregação sólido, e pensamos sempre em bloquinhos e cubinhos, mas quando a gente tem pó, a gente também considera sólido. Então, o sal é sólido, o açúcar é sólido, são pozinhos sólidos, onde a gente tem o formato paradinho aí dos cristais do sal, por exemplo. Agora, o estado de agregação líquido, a distância entre as moléculas é suficiente para que ele consiga se adequar ao meio, tomando a sua forma, mas sem alterar consideravelmente o seu volume, estando livres para se mover. Então, no sólido é tudo bem paradinho, no líquido a gente tem uma mobilidade dessas moléculas. E aí ela consegue ter o formato do recipiente que a contém. Por exemplo, você coloca a água dentro da jarra, ela tem o formato lá interno da jarra. Se você tira a água, ela vai se espalhar sem um formato definido. E o estado de agregação gasoso apresenta forma e volume indefinido e consiste em uma coleção de partículas, como moléculas, átomos, íons e elétrons, que estão em constante movimento, não tem forma nem volume definido. Será que um estado de agregação pode passar para o outro? Sim, a matéria pode passar de um estado de agregação para o outro, e esse processo recebe o nome de mudança de estados físicos ou agregação. Os fatores que influenciam nessa mudança são a temperatura e a pressão, e eles funcionam de forma contrária. Então, quanto maior a temperatura, mais eu vou afastando as moléculas das partículas. Quanto maior a pressão, mais eu aproximo as moléculas ou partículas. E aqui a gente tem um esquema para representar a mudança dos estados físicos em relação ao aumento da temperatura ou a diminuição da temperatura. E aí temos sólido, líquido e gasoso e o nome dos seus processos. Lembrando que sublimação é a passagem do sólido direto para o gasoso, sem passar pelo estado líquido. Nesse vídeo, nós falamos sobre estados de agregação da matéria. Espero que vocês tenham gostado e até breve!